Meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo os envolva, para que você seja uma pessoa completa em Jesus Cristo. Vamos orar? Essa semana estou orando pelos inscritos do canal e por aqueles que assistem o meu canal, mas ainda não são inscritos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado e proteção. Obrigado por todas as Tuas bênçãos e obrigado porque o Senhor não trabalha só e o Senhor não nos deixa só. Aliás, o Senhor prometeu, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E como é gostoso, Senhor, ver na Bíblia o próprio Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalhando juntos para a nossa salvação. Obrigado, Senhor. Nós não merecíamos tanto, porque pecamos e ainda hoje nós duvidamos de Ti, fugimos de Ti, negamos o Senhor, negamos a Tua palavra, inventamos desculpas para nossos erros, justificamos nossos erros com as desculpas mais esfarrapadas, mas estamos sempre dando desculpas. Mas mesmo assim, o Teu amor é tão grande que o Senhor ainda nos ama e pacientemente nos espera e trabalha para que a gente um dia alcance o arrependimento e a salvação. Obrigado, Senhor. E nesse momento fale ao nosso coração, fale ao coração de cada pessoa inscrita nesse canal. Talvez estejam precisando de uma bênção temporal, uma bênção material. Senhor, abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre cada um dos Teus filhos e filhas que são inscritos nesse canal ou que assistem esse canal, as mensagens desse canal. Que a mão do Senhor continue dirigindo essas mensagens e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Que nenhum ser humano aqui seja exaltado, ovacionado, mas que o nome de Jesus Cristo seja glorificado em cada mensagem e em cada vida que alcance, que se disponha a obedecer às mensagens aqui expostas. Dá-nos um coração puro, uma mente limpa, transforma-nos a vida, Senhor, e cura as nossas doenças. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, chegamos ao 19º dia da jornada. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, né? É um versículo pequeno, mas tem uma mensagem poderosa para nós. A bênção, né? Diz, verso 11 ele diz: adeus, meus irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos uns aos outros, tenham todos o mesmo parecer, e o amor de Deus, a paz estará com você. E o amor e o Deus de amor e da paz estará com vocês. Agora o verso 13, que é a saudação. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vocês. A graça, o amor e a comunhão. Meus amados, como nós vimos na mensagem de ontem, observa, Paulo encerra sua epístola com 3 bênçãos para a igreja de Coríntios. E não se esqueçam que a igreja de Corinto era chamada a igreja dos problemas. Aliás, qual é a igreja hoje que não tem problema, né? Nós somos muito mais parecidos com a igreja de Corinto do que nós mesmos imaginamos. Mas Paulo está diante de uma igreja que tem alguns problemas sérios, né? Problemas morais, problemas espirituais, problemas financeiros. Leia o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, você vai ver Paulo falando duramente lá sobre a questão do dinheiro lá. Então, existia problema de idolatria, divisão na igreja, de pode comer isso, não pode. Então, existiam muitos problemas naquela igreja. Mas 3 coisas deveria não faltar nessa igreja para ela continuar viva.
E essa mensagem de hoje, eu quero que essas 3 bênçãos que Paulo proferiu para a igreja de Corinto, a igreja dos problemas, que ela seja uma realidade na sua e na minha vida, para que você não perca a esperança, mas para que você continue firme até a volta de Jesus Cristo, a fim de que você ganhe a salvação e a vida eterna. Primeira bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito. Efésios 2, versículo 8. Deixa eu deixar marcado aqui. E aqui vamos a Efésios. Já passou. Efésios 2, 8. Está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois nós somos feituras dele, feituras de Deus, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A primeira bênção de Paulo para os coríntios foi que a graça, ou seja, que a salvação seja uma realidade na vida de cada um de vocês. Meus amados, estamos chegando à metade da nossa jornada. Eu sei que muita gente vai desistir da jornada. Afinal de contas, esse é um tema assim um tanto controverso. E se você observar bem, na sua igreja, na minha igreja, em qualquer igreja, você vai observar que o tema da oração, o tema do Espírito Santo, não chama muito a atenção. E vocês já viram por quê? Porque o tema do Espírito Santo é o tema que mexe com a gente de dentro para fora. O tema do Espírito Santo é um tema para mexer com a gente de dentro para fora. Mas se você desistir dessa jornada, ou se você for até o final, mas você não guardar nada na jornada, nada dessa jornada, além do que eu já disse, de que o Espírito Santo está tentando nos levar de volta à Bíblia, porque na Bíblia nós encontramos essas promessas maravilhosas. E o texto está dizendo que o alvo de Deus para você, a bênção de Deus para você, a bênção maior de Deus para você é a vida eterna, é a salvação. Só que a salvação é um presente de Deus. E esse presente de Deus você não pode comprar. Aliás, você que já comemorou aniversário, você que já comemorou várias festas aí, troca de presente no Natal, ou você que já ganhou vários presentes aí, talvez até alguns você nem goste, mas de fato a gente recebe muitos presentes. Você não pergunta nem o preço. Aliás, quando nós compramos um presente para alguém, a primeira coisa que a gente faz é tirar a etiqueta do preço. Para que a pessoa nem precise se preocupar quanto foi que você gastou com aquilo para te dar aquele presente. Então nós temos um presente de Deus para a gente. O maior presente que o universo poderia receber ou te dar. Jesus Cristo é o presente de Deus para você. Por isso Paulo diz, a graça do Senhor Jesus Cristo. Deus preparou o maior presente que alguém poderia dar para você. E o presente é Jesus Cristo. E Paulo, ele entendendo esse presente, que é a salvação através da fé em Jesus Cristo, ele disse, a minha vida toda eu joguei no lixo. Conhecimento teológico. Paulo falava 8 idiomas. Conhecimento teológico, toda
toda a sua, digamos assim, filosofia religiosa. Paulo era um fariseu que guardava mandamentos. Ele diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que segundo a lei dos fariseus, ele era perfeito. Mas toda essa filosofia de perfeição da lei, ele disse, joguei tudo no lixo para ganhar a Cristo. Para ganhar esse presente. Porque esse presente não tem preço. Veja que ele diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não vem de qualquer mérito que você tenha. Como nós vimos na mensagem de ontem, Adão e Eva estavam num paraíso perfeito e resolveram pecar. Perderam o paraíso e agora Deus, no projeto dele, quer levar a gente do paraíso perdido para o paraíso restaurado. O novo Éden, a nova Jerusalém que desce do céu como noiva, ataviada como esposa para o seu marido. Deus prepara uma cidade para você. Mas mesmo essa cidade não é o maior presente para você. Porque se Deus simplesmente quisesse dar a você só a cidade, Ele mandaria descer fogo do céu, queimaria tudo aqui, e aí desceria a cidade e colocaria o ser humano aí, vivam aí. Mas eu não tenho parte com vocês. Mas eu não quero relacionamento com vocês porque eu não suporto o pecado. Mas não, Deus enviou um presente. E esse presente, Jesus Cristo, se fez carne, habitou entre nós. E Ele se fez pecado por cada um de nós. Eu espero que você tenha lido direitinho o texto aí que eu coloquei na descrição do vídeo de ontem. Tá certo? Meu Deus, Deus enviando Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para cumprir a lei, a fim de resgatar o Renivaldo, e Renivaldo receberá a adoção de filho de Deus. Esse é o maior presente. E Paulo olha para uma igreja cheia de problemas, cheia de defeitos, e ele diz, irmãos, eu ofereço a vocês a bênção maior do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a salvação. Nada nesse mundo deve motivar mais você do que a vida eterna, do que ter a vida eterna, do que ter a esperança da salvação, do que ter esperança de morar no céu com o nosso Pai Celeste. E Paulo está dizendo para os coríntios, eu ofereço a vocês a graça do Senhor Jesus Cristo. Não percam a graça de Cristo, não percam a esperança da vida eterna. Nada tire de você a alegria da salvação. Por isso, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, se eu não estou enganado, o Espírito Santo diz, guarde o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Ouça o que o Espírito Santo diz. Mateus capítulo 24, verso 13. Aquele que ficar fiel até o fim será salvo. Aquele que for guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus e herdeiro do céu, irmão de Jesus Cristo, e será glorificado. Não perca isso. Meus amados, naquela igreja onde havia problemas morais, o pai e filho dormindo com a mesma mulher, prostituição, você vê lá em Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, Paulo fala sobre a prostituição. Ah, meus amados, pornografia, né? Idolatria. Parece com alguma coisa que você está vendo nesse mundo atual? Prostituição, pornografia, idolatria, poligamia, pedofilia e tantas coisas aí, tantas filosofias.
Paulo está dizendo, não perca de vista o mais importante. O mais importante, meus irmãos, o que é mais importante é a tua salvação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. E que nada, nada nesse mundo seja mais importante do que a tua salvação. Eu disse para uma pessoa ontem no Facebook, a semana passada, desculpe. Eu disse para uma pessoa a semana passada no Facebook, se o seu projeto não te leva para o céu, você está vivendo, perdendo tempo nessa terra. Tua vida aqui é perda de tempo. Meu irmão, minha irmã, o projeto de Deus é te levar para o céu. Então o meu projeto tem que ser ir para o céu. Eu estou indo para o céu. E nada nessa terra deve me impedir de ir para o céu. Eu sou fraco, eu sou falho, eu sou um pecador. Eu já disse isso em vários vídeos meus. Assiste a minha série Um Chamado à Oração e você vai ver. Nós somos pecadores. Mas 3 coisas que acontecem com esse pecador. Primeiro, Deus ama você. Segundo, Deus perdoa você. Terceiro, Deus cura você. Deus te ama. Deus odeia o pecado, é verdade. A igreja de Corinto estava cheia de problemas e pecados. Leia-se 1 e 2 Coríntios, você vai ver o tanto de problema que tinha naquela igreja. Problemas sérios, problemas morais, irmãos discutindo questão de adoração, se eu podia comer uma carne sacrificada ao ídolo que estava sendo vendida no açougue. Ah, meus irmãos, problemas sérios naquela igreja. E Paulo, depois de tudo isso, depois de discutir com os irmãos tudo isso, ele diz, olha, o mais importante é que a graça de Cristo esteja com você. Ou seja, o mais importante nessa terra, meu irmão, não é você conquistar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Eu estou correndo atrás disso. Estou aqui, quero me aperfeiçoar cada vez mais no meu trabalho. Tenho oportunidade, então eu vou correr atrás. Estou fazendo pós-graduação, já comecei mestrado. Está parado por causa da pandemia, mas vamos voltar a fazer a seletiva novamente para continuar. Estou correndo atrás. Você pode ter mestrado, doutorado, você pode ter pós-doutorado, você pode ter o título que você quiser nessa terra, mas o título mais importante é filho e filha de Deus. Se você não tiver esse título de filho de Deus, de filha de Deus, qualquer título que você tiver nessa terra não vale nada. É título da sua inteligência, mas não é fruto da sabedoria. Lembra da mensagem de ontem? O Espírito Santo ungiu Jesus com inteligência, mas ungiu com sabedoria, assim como ungiu Salomão com inteligência e ungiu com sabedoria. Inteligência para conhecer as coisas, para desvendar, para fuçar as coisas, né? O ser humano é inteligentíssimo. O ser humano foi na lua, o ser humano hoje é capaz de produzir remédios até para dor de unha, né? Embora não tenha remédio para gripe e nem tem remédio aí para o câncer, né? Mas aí inventaram aí 5 vacinas que está sendo muito eficiente contra a pandemia. Isso é inteligência. Agora a sabedoria é você escolher Deus como seu pai. É você escolher Deus como seu rei. É você escolher o céu como a sua casa. E aí você pode ter uma mansão bonita nessa terra. Você pode ter uma casa maravilhosa aqui, não tem problema nenhum. Agora você não pode perder de vista que Deus preparou algo melhor para você. O presente maior, Jesus Cristo. E preparou um lar para você no céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Então, se você tiver tudo nessa terra, mas não tiver o título de filho de Deus, de filha de Deus, aí você não tem nada. Aí você é o mais miserável de todos os homens, como diz Paulo em Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a gente não tiver esperança do lar, do depois, o agora, é perda de tempo. O projeto de Deus para você é a salvação. E qual é o seu projeto?
é receber o presente de Deus ou viver aqui e tentar conquistar tudo aqui? Lembra da mensagem de Eva, nós tentando ser felizes sem Deus? Pode continuar tentando, mas é tudo inútil. Salomão, na conclusão da vida dele, ele teve carros daquela época, né? Teve muitos carros de guerra, ele teve muitos cavalos, ele teve muita terra, teve muitas mulheres, né? Cerca de 1.100 mulheres Salomão teve, mas ele disse que a suma de tudo, o resumo de tudo era temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aliás, ele disse de tudo isso que ele tinha, que era correr atrás do vento e que era inútil. Tudo que ele produziu aqui, tudo que ele construiu aqui era inútil. Era vaidade, era correr atrás do vento. Mas a coisa mais importante era temer a Deus e guardar o seu mandamento. E ele disse, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, quando você tem vigor e saúde. Porque vai chegar o tempo em que você não vai ter nem disposição nem para comer, nem para abrir os olhos. Aliás, você vai abrir os olhos e não vai enxergar nada. Então ele manda você observar o que é mais importante ao Criador. Então existe o projeto de Deus é te levar para o céu. E qual é o seu projeto? Eu costumo dizer para mim mesmo e para as pessoas à minha volta, já disse isso de púlpito, eu estou indo para o céu. E nada vai me impedir de chegar lá, a não ser eu mesmo. O pecado, de fato, assim como existia pecado na igreja de Corinto, existem pecados na minha vida, na vida do Renivaldo, que ele precisa conversar sério com Deus, para que o Espírito Santo arrebente esse coração maldoso que tem dentro dele, quebre esse coração de pedra, faça um transplante cardíaco urgente, para que ele tenha um coração puro, porque somente os puros de coração verão a Deus. Os limpos de coração morarão no reino de Deus. Então Paulo diz que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Meu irmão, minha irmã, a coisa mais importante para a tua vida não é você ter títulos nessa terra. Você pode ter, como eu disse, mas o título mais importante é ser filho de Deus, comprado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. E é isso que Paulo está oferecendo à igreja de Corinto, aquela igreja cheia de problemas. Ele diz, irmãos, que a salvação em Jesus Cristo seja o alvo final e principal da vida de cada um de vocês. Agora, você e eu nunca vamos valorizar a salvação, a vida eterna, sem compreender o grande amor que Deus tem. Por isso Paulo diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai. Observa qual é o maior título que você pode ter nessa terra? Filho de Deus. Filha de Deus. Para você entender a salvação, você tem que entender o amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou você. E para resgatar você, Deus amou você de tal maneira que para resgatar você, Ele foi capaz de fazer o maior dos sacrifícios. E Deus não fez isso para você obedecer mandamento, não. Porque Ele sabe que você não consegue obedecer mandamento. Então não pense que você vai obedecer mandamento para aprender a amar a Deus. Leia lá em Romanos capítulo 5. Vamos ler. Está aqui pertinho, eu vou abrir para você. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Veja.
Porque Jesus Cristo, quando nós ainda éramos pecadores. Oh, meu Deus, como é maravilhoso esse Deus, esse Deus. Ai, verso 6, né? Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Jesus Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Vindo à plenitude do tempo. Observe aqui. No tempo certo da profecia, Jesus Cristo morreu pelos ímpios, pelo ímpio Renivaldo, por esse pecador miserável. Mas quem foi que determinou que ele morresse pelo Renivaldo, pecador, perdido, ímpio? Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para com você, meu irmão. Deus prova que ama você. Deus deu prova de que ama o Renivaldo. Deus deu prova que ama a Maria. Deus deu prova que ama o Joaquim. Deus deu prova que ama o Antônio. Deus deu prova que ama o André, o Valdomiro, o Valdenor. Deus deu prova que ama você. Como foi que ele deu prova? Veja, Jesus Cristo morreu por você enquanto você era ímpio, mau, pecador, perdido, perverso. No verso 8, Deus prova o seu próprio amor para com você. Eliana Gonçalves, lá de Redenção. Deus prova o seu próprio amor para com você. Elisa, Adriana, Deus prova o seu próprio amor para com você. Maria, Deus prova o seu próprio amor para com você, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por você, sendo você um pobre pecador. Sendo você ainda um grande pecador. Olha o que Paulo está oferecendo para a igreja de Corinto, a igreja cheia de defeitos, a igreja cheia de pecados. Que o amor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, meus amados, eu e você, jamais conseguiremos viver uma vida reta. Jamais conseguiremos obedecer à perfeita lei de Deus, à santa lei de Deus, à justa lei de Deus, à perfeita lei de Deus. Jamais conseguiríamos obedecer essa lei sem que o próprio Deus derramasse em nosso coração o seu maravilhoso amor. Está escrito bem aí. Veja. Porque nós, quando ainda éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho Jesus Cristo. Agora, muito mais, estando já reconciliados, somos salvos na sua vida, pela sua vida. E não apenas isto, pois também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. E aí o texto continua dizendo que Deus derramou em nosso coração o seu amor. Deus derramou no seu coração, meu irmão, o amor. Eu digo isso porque muitas vezes, hoje nós queremos inventar desculpas para não guardar os mandamentos, né? Ou para transgredir os mandamentos. Ninguém consegue obedecer os mandamentos. E é verdade. Você e eu jamais vamos obedecer mandamento
E se a gente obedecer, Paulo obedecia. Lembra que Paulo obedecia? Paulo era um fariseu que, segundo a lei, ele era irrepreensível. Então ele guardava a letra ali no pé da letra, a lei no pé da letra. Se a lei o que a lei mandava, ele fazia. Mas quando ele conheceu a Jesus Cristo, ele percebeu que ele estava guardando a lei de forma errada. Então, quando você obedece a Deus, quando você deixa esses pecados que eu mencionei para trás, deixar que esses pecados fiquem no passado da nossa história, tem que ser uma resposta do amor de Deus produzido em nosso coração. Tem que ser uma resposta do amor de Deus transformando a nossa vida. É o amor de Deus que nos atrai a Jesus Cristo para sermos purificados e transformados. Você e eu somos atraídos a Deus pelo seu próprio amor. Que o amor de Deus esteja com você. Então minha vida de obediência vai ser uma resposta, não um objetivo. Como professor, você sabe que o planejamento, quando eu faço um plano de aulas, eu tenho a avaliação e eu tenho o objetivo. E eu tenho as estratégias, ou a gente pode chamar de metodologia, ou de habilidade. Habilidades são os objetivos. Nós temos as habilidades, que são os objetivos, nós temos as estratégias e metodologias e recursos, e nós temos a avaliação. E na avaliação final do nosso relacionamento com Deus, nós temos que avaliar que tudo que a gente faz é uma resposta à ação de Deus em nosso coração. Porque é Ele que derrama o seu próprio amor em nosso coração. Deixa-me ver aqui o texto, aqui em Romanos 8, versículo 5, deixa eu ver se é isso mesmo. É Romanos 5 mesmo. Deixa eu achar o versículo aqui que eu vou ler pra gente. Versículo 5. Diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É isso aí. Nosso amor a Deus é uma resposta ao próprio amor de Deus derramado em nós, através do Espírito Santo. Percebe que a Trindade aqui continua trabalhando por você? Mesmo eu e você não valendo nada, meu irmão. Mesmo eu e você sendo pobres pecadores, terrivelmente maus, Deus está dizendo assim, filho, não importa o que você faça, não importa onde você vá, não importa para onde você fuja de mim, eu vou continuar amando você. Você não sai do meu coração. Agora, se algum dia você ouvir a voz do Espírito Santo e você perceber o quanto eu te amo, aí faça uma coisa, responda ao meu amor, e aí você passa a amar a Deus, porque você entendeu que você, esse pobre miserável pecador, foi objeto do sacrifício de Jesus Cristo. Como pode alguém amar você desse jeito? Como é que Jesus Cristo pôde amar o Renivaldo desse jeito? Um cara que tinha prazer de passar a noite bebendo, dançando em festas. Que tinha prazer em sujar as águas dos rios para pegar peixe imundo. Amava a bebida alcoólica mais do que a própria vida. Como é que Deus teve coragem de amar uma pessoa como eu? Como é que Jesus Cristo teve coragem de morrer por Renivaldo? Agora a pergunta é que o universo faz é: como pode o Renivaldo não amar a Jesus Cristo? Como pode o Renivaldo não aceitar Jesus Cristo? Como pode o Renivaldo não entregar a vida a Jesus Cristo diante de tamanho amor que Deus tem por ele? A ponto de matar seu próprio filho para salvá-lo?
O projeto de Deus, meu irmão, é levar você para o céu. O projeto de Deus está escrito aqui. Você precisa conhecer o projeto de Deus. É simples. A Bíblia tem quantos mil anos? Ela começou a ser escrita no tempo de Moisés. 1500 anos antes de Jesus Cristo nascer. Nós já temos 2000 anos, 2021, com mais 1.500, 3.521 anos. Oh, meu irmão, o projeto de Deus foi escrito antes da fundação do mundo. Deus escreveu nas mãos dele o projeto de salvar você. Agora, como é que você pode não amar esse Deus? Como é que você pode não entregar a vida a Deus? Como é que você pode continuar resistindo ao Espírito Santo? Paulo oferece para a igreja de Corinto, cheia de defeitos, cheia de falhas, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, um amor que não desiste, um amor que perdoa, que não joga na sua cara seus defeitos. E aí ele diz mais lá, agora que você aceitou a graça, agora que você responde ao amor de Deus, você vive uma resposta do amor de Deus. Como é que você faz isso? Comunhão com o Espírito Santo. É isso que Paulo oferece para a igreja de Corinto. Olha, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a salvação oferecida gratuitamente para você, o maior presente do céu para você e para mim. Aleluia, Deus maravilhoso, Ele está oferecendo a você o presente, a graça, a salvação, a vida eterna, morar com Ele para sempre no céu. E você quer obedecer, você quer ser feliz, mas não existe felicidade na desobediência, não existe liberdade na desobediência. Aí você percebe que Deus ama você mesmo com todos os defeitos que você tem. E você quer mostrar uma resposta ao amor de Deus. E a resposta é a obediência, é a entrega, né, a Jesus Cristo. E essa entrega, como é que você vai agora viver essa plenitude do amor de Deus? Em comunhão. E aí Paulo diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Percebe, meu irmão? Eu e você somos o quê? Pecadores. E podemos, com as nossas filosofias, com a nossa inteligência, conquistar até a lua. Né? Achar aí um remédio para morrer depois de 150 anos. Que é o máximo que o ser humano conseguiu viver no século XXI, foi 138 anos. Né? Morreu recentemente uma mulher, se eu não estou enganado, foi na China, com 138 anos. Aqui na Bahia também morreu uma com 127 anos, recentemente. Agora imagine, você viver... A medicina moderna é maravilhosa, a inteligência do homem é muito grande. Né? Na época dos anos 40, dos anos 1940, 1930, 1920, as pessoas morriam com 40, 50 anos, né? De febre tifoide, sarampo e tantas outras doenças aí, matava as pessoas assim aos montes. Não tinha remédio para febre amarela, né? A malária e tantas outras febres que existem por aí. Então, o ser humano morria rapidão. Mas graças à invenção da medicina, à evolução da medicina, à inteligência humana, né? O desenvolvimento da ciência. Então o ser humano hoje, a expectativa de vida subiu para 78 para o homem e 82, se eu não estou enganado, para as mulheres. Né? Então, Moisés disse que a expectativa do homem era 70. Mas isso na época dele. Então essa expectativa caiu muito, caiu para 50, 60 anos, 40 anos, alguns países aí até menos de 40, a expectativa de vida. Mas a ciência evoluiu, a inteligência humana realmente é formidável. Então sem Deus você pode tentar ser feliz,
conquistar aí o título que você quiser. Mas o maior título que Deus oferece para nós e que para nos fazer verdadeiramente felizes é filhos de Deus. Esse é o projeto dele. Esse é o projeto dele para você e para mim. É você mesmo, Francisco. Para você, Edilson, Edemir. É para nós. O projeto de Deus é nos tornar filhos e filhas, herdeiros do céu. E se você tiver outros títulos aqui, maravilha, ótimo. Salomão tinha vários títulos, né? O homem mais sábio da terra. Paulo tinha vários títulos, mas ele disse que o maior título dele era ser filho de Deus. Ser achado em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Deus derramou esse amor em nosso coração. O projeto de Deus, ele concretiza espalhando o amor dele, provando que ele nos ama, a ponto de Jesus Cristo morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, dos mais abomináveis que a terra pode ter. E aí, você quer responder a esse amor? Então Deus diz que a comunhão do Espírito esteja com você. A comunhão do Espírito Santo. Agora você foi chamado por Deus para responder ao amor dele, vivendo uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que vai gerar em você o desejo de abandonar a mentira, abandonar a prostituição, abandonar o pecado, o adultério, o roubo, abandonar tudo, abandonar todo o pecado para viver para a glória de Deus. É a comunhão com o Espírito Santo. É uma vida de comunhão com o próprio Deus, que é o Espírito Santo, que nos permite desenvolver em nós o caráter de Cristo. Oh, meus amados, a Trindade trabalhando para aperfeiçoar o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Lembra lá no Éden? Façamos o homem à nossa imagem. Mas esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, pecou, caiu, se sujou. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 7, se eu não estou enganado, versículo 12 ou 13, diz que Deus fez o homem perfeito, mas o homem se meteu em muitas encrencas. Nós caímos profundamente na lama do pecado e da perdição e gostamos de estar lá. Nós gostamos do mal, nós gostamos de fazer o que é errado. Você sabe o que eu estou falando, meu irmão? Quando você se senta sozinho na frente do seu computador, Deus sabe que você gosta do que você está vendo. Deus sabe, minha irmã, que Deus tem lutado com você para repreender esse teu hábito de falar mal da vida alheia. Deus sabe, meu irmão, que o Espírito Santo tem lutado com você para tirar esse hábito seu de mexer com coisas alheias. Ai, como Deus tem mexido com o Renivaldo para tirar, quem sabe, esse espírito de inveja. Você pensa que eu também não tenho esse problema? Você imagina, a gente trabalha o ano todo para ter as coisas e parece que aquelas pessoas que não fazem nada têm mais do que você. O próprio Asaf, leia o Salmo 73, leia o livro de Abacuque e veja se esses homens não sentiram um pouquinho de inveja daqueles que vivem aleatoriamente nesse mundo. Eu e você não somos diferentes. Elias estava cansado de tentar ser bom e ninguém apoiava. Ah, Senhor, eu tenho sido perfeito, eu tenho procurado ser zeloso e guardar a tua palavra, mas ninguém me apoia, estou sozinho. Mata-me de uma vez. Foi o que Elias disse para Deus. Jeremias, Senhor, estou cansado da vida. Meus olhos não param de chorar de tantas desgraças à minha volta. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, a cidade de Jerusalém foi queimada, viu seus compatriotas serem levados como escravos ou serem assassinados na frente dele. Ele estava cansado das injustiças, diz: Deus, mata-me. Prefiro morrer a ver tantas desgraças na minha frente. Homens como eu e você, cheios de defeitos,
mas que queriam viver diferente, queriam ser diferente, e pensavam e oravam e choravam diante de Deus. Ezequiel capítulo 9, nós vamos estudar esse capítulo, e Deus diz que está selando homens e mulheres que choram por causa dos seus pecados. Lamentações 3, verso 39 diz: chore, lamente seus pecados, Renivaldo. Nós precisamos desse lamento, nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus, porque nós não conseguimos ser bons. E aí vem o Deus e derrama o amor de Deus num coração cheio de maldade e pecado como o de Renivaldo, para que Renivaldo agora, em comunhão com o Espírito Santo, desenvolva o caráter de Deus e eu seja semelhante a Jesus Cristo. E aí eu vou voltar a ter a imagem de Deus lá da criação. Lembra do Éden perdido? Nós estamos saindo do Éden perdido para o Éden restaurado. Então, nesse processo, nessa caminhada de santificação, o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo é o que vai nos dar um novo caráter, uma nova personalidade. A bênção de Paulo aqui, meus irmãos, é para que você priorize a salvação, é para que você responda ao amor de Deus e para que você viva em comunhão. A comunhão com Deus é o que vai mostrar para o universo que você é um filho de Deus capaz de obedecer à lei de Deus pela fé. Porque o amor de Deus é que constrange você, é o que motiva você a obedecer pela fé. Como resposta ao próprio amor de Deus, você obedece. E isso é fruto da salvação. E eu hoje quero orar por você, para que o amor, que a graça de Jesus Cristo, a salvação, seja uma realidade na tua vida. Seja uma certeza na tua vida. Que o amor de Deus seja uma realidade em teu relacionamento com o céu. Que a tua obediência seja fruto desse amor de Deus vivo no teu coração. E que a tua comunhão com o Espírito Santo seja perfeita. Porque a nossa obediência nada mais é do que o agir de Deus em nosso coração. Querido Pai, nosso Deus, muito obrigado pela salvação em Cristo. Obrigado pelo teu amor derramado em nós. E obrigado pelo Deus Espírito Santo que vem ficar conosco para modificar o nosso caráter, modificar a nossa personalidade e nos preparar para morarmos contigo no céu. Obrigado, Pai. Dá-nos a tua paz e o teu Espírito e continue conosco. Ajude-nos nessa caminhada e que essa jornada realmente seja um ponto de partida para uma verdadeira revolução e renovação espiritual em cada um de nós. Ah, Senhor, obrigado por nos tornar teus filhos. E como filho, Senhor, nos repreende, nos corrige, nos educa, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.